A paz do Senhor, meu querido irmão, a paz do Senhor, minha querida irmã. Que alegria estarmos juntos mais um dia para estudarmos a palavra do Senhor. Aqui quem vos fala é o evangelista Joel Ramos e hoje nós daremos continuidade ao estudo do livro de 1 Reis, mais especificamente o capítulo de número 3. Então, sem mais delongas, vamos estudar esse capítulo juntos? Queridos, no nosso último áudio, nós vimos acerca da morte de Joabe e a morte de Simei, que foram instruções dadas por Davi ao seu filho Salomão. E aí, no capítulo de número 3, efetivamente, nós já começamos a observar algumas atitudes de Salomão em seu reinado. E quando a gente para analisar o capítulo de número 3, já no primeiro versículo, nós percebemos que Salomão ele faz uma aliança com o faraó, que era ali o rei do Egito, o monarca do Egito, e toma por mulher a filha de Faraó. E aí ele traz a sua esposa à cidade de Davi até que acabasse a construção de seu palácio, da casa do Senhor e da muralha em volta de Jerusalém. Então a gente percebe que em um dos seus primeiros atos, Salomão ele faz justamente algo bastante duvidoso. E este ato duvidoso era justamente ir contra uma advertência clara que Deus tinha dado ao seu povo. E essa advertência era a advertência de justamente retornar ao Egito. Quando Deus fala ao povo que eles não deveriam retornar ao Egito, nós também podemos analisar isso à luz de relações muito estreitas com esta nação. E essa ordem, ela era tão expressa, não só em relação aos egípcios, mas também em relação a casar com estrangeiros. E casar com estrangeiros era algo explicitamente proibido. Porque quando o povo de Deus tinha ali situações de casamentos mistos, isso levava o povo a servir outros deuses. E infelizmente nós vamos perceber que no caso de Salomão, isso aconteceu com ele. Mais à frente, em outros capítulos, nós veremos que Salomão acabou tendo seu coração inclinado a outros deuses justamente porque se casou com um número muito grande de mulheres que não serviam a Deus. E aí esse rei acabou ficando com seu coração dividido e não conseguiu cumprir incondicionalmente a lei de Moisés, como Davi tinha instruído ele no capítulo 2, que nós já estudamos. Mas o fato é que Salomão ele buscava a paz. Salomão não era um grande guerreiro como seu pai Davi, pelo contrário, Salomão ele era um pacificador. E ele fez tratados com outros governantes além ali do Egito, casando-se com suas filhas. E aí ele chega àquele momento em que ele tinha 700 esposas e as suas 300 concubinas. E ele firma essas alianças com muitos governantes daquela época. Só que como nós já falamos, casar-se com um estrangeiro era extremamente vedado pela lei do Senhor. Além do mais, existia vedação expressa na lei de Moisés que os reis de Israel não deveriam multiplicar esposas para si. Só que a gente percebe que a sua primeira noiva, depois de tornar-se rei, foi justamente a filha do faraó do Egito, uma nação inimiga de longa data de Israel. Essa aliança entre Israel e o Egito demonstra que Israel havia decaído consideravelmente no cenário internacional,
porque governantes egípcios não costumavam entregar as filhas em casamento aos governantes de outras nações. Então a gente percebe que essa aliança demonstra inclusive aí um decaimento do Egito. E esse sistema complexo de tratados que Salomão ele faz no momento do seu reinado era um tanto quanto complicado. Porque Israel, meu irmão, era o povo santo de Deus, era um povo escolhido e era um povo onde Deus habitava com eles. Deus, em momento nenhum, até aquele momento, havia feito aliança alguma com as nações gentias e nem havia lhes dado sua palavra, o seu santuário ou o sacerdócio sagrado. A todo momento o que Deus demonstrava era que ele era o Deus de Israel e que ele havia separado Israel dos outros povos. E enquanto Israel confiasse no Senhor e obedecesse aos seus preceitos, o povo habitaria em segurança. E aí a gente percebe que Deus coloca Israel entre as nações gentias para servir de testemunho do verdadeiro Deus vivo. E se Israel tivesse se mantido fiel a cada uma dessas estipulações da aliança de Deus, o Senhor os teria abençoado e usado como exemplo prático para as nações pagãs ao seu redor. Mas, infelizmente, não só Salomão, mas todo Israel imita os gentios e adoram seus ídolos e abandonam o testemunho do Deus verdadeiro. E aí, posteriormente, Deus tem que disciplinar o povo, culminando ali justamente até no cativeiro da Babilônia. Então, é possível que, aos seus olhos, Salomão estivesse fazendo progressos políticos ao incluir Israel na comunidade internacional. Mas a consequência disso foi retrocesso espiritual. Salomão, ele, além de se casar com princesas estrangeiras, ele também faz acordos comerciais vantajosos com outras nações. A gente vai ver mais à frente. E Israel prospera. Mas o preço pago por esse sucesso foi alto demais. E foi alto demais porque, querido, a verdadeira prosperidade de Israel só se dava na medida em que o povo confiava em Deus e obedecia aquilo que Deus havia estipulado em sua aliança. Se o povo fosse fiel, Deus havia prometido lhes dar tudo o que eles precisavam, protegê-los de seus inimigos, abençoar o seu trabalho. Só que a gente percebe desde o início da monarquia em Israel que os líderes deixaram claro que desejavam ser como todas as nações. Ali, quando o primeiro monarca, Saul, é escolhido, a gente vê isso, essa demonstração do povo de Israel. E Salomão contribuiu para os aproximar desse objetivo. Então, Salomão, infelizmente, acaba se casando com várias mulheres pagãs. E ele começa a adorar a esses deuses falsos, de modo que em determinado momento, como nós vamos estudar, Deus precisa disciplinar Salomão. Então a primeira parte do capítulo 3, ela trata justamente sobre essa questão de Salomão. Só que o capítulo 3, ele também traz uma sentença muito interessante no versículo de número 3, que diz: Salomão amava o Senhor, andando nos preceitos de Davi seu pai. Porém, oferecia sacrifícios e queimava incenso nos lugares altos. A gente percebe que desta sentença, o que fica destacado é que Salomão certamente começou bem o seu reinado, porque ele amava ao Senhor e ele andava nos preceitos de Davi, seu pai. Mas como nós veremos no decorrer de todo o livro de 1 Reis, um bom começo não é garantia alguma de que haverá um bom final. A gente percebe, fazendo um paralelo entre Salomão e Saul, que Saul, o primeiro rei de Israel, começou com humildade e vitória, mas ele terminou sendo rejeitado por Deus. Sendo rejeitado por Deus. E é interessante porque esse Salomão que começou tão bem, mas a gente sabe que não terminou tão bem assim, ele escreve em Eclesiastes 7, versículo 8, que melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. E melhor é a boa fama do que o unguento precioso, e o dia da morte melhor do que o dia do nascimento.
Em outro versículo ele diz isso. Então, a gente percebe que nem sempre começar bem pode ser um pressuposto de que as coisas elas vão terminar bem. Fato é que a gente percebe que Deus desejava que Israel tivesse um lugar central de adoração e que não imitasse as nações de Canaã construindo altos, onde lhes parecesse melhor. Quando os israelitas eles entram na terra, eles são instruídos a dar fim a esses altos e aos ídolos adorados nesses locais. Porém, até que o templo fosse construído e o culto fosse centralizado ali, estabelecido na terra, o povo de Israel adorou o Senhor em altos. Só com o tempo, esse termo passou a significar um lugar de adoração e era nesses santuários temporários que os israelitas adoravam Jeová. Gibeão, que entra aqui no versículo de número 4, quando diz que o rei foi a Gibeão para lá oferecer sacrifício, era um desses lugares sagrados e abrigava o tabernáculo. Como primeiro passo para a construção do templo, Davi havia levado a Arca da Aliança para Jerusalém. Mas o restante do tabernáculo, inclusive o altar dos sacrifícios, ainda se encontrava em Gibeão, que ficava cerca de 8 quilômetros ao norte de Jerusalém. E Salomão, ele reuniu os líderes de Israel e providenciou para que fossem até Gibeão com ele a fim de adorar ao Senhor. Esse acontecimento seria não apenas um ato de consagração, mas também mostraria ao povo a união dos líderes de sua nação. Salomão ele oferece 1000 holocaustos ao Senhor e ele e seus oficiais louvam e buscam ao Senhor. E esses holocaustos eles representavam a consagração total ao Senhor, como você pode ver aí no versículo de número 5. Só que a palavra do Senhor ela é impressionante, né, meu irmão? Depois da consagração, aí Deus se revela a Salomão. O versículo 5 diz: Em Gibeão o Senhor apareceu a Salomão de noite em sonhos e Deus lhe disse: Peça o que você quer, que eu lhe dê. A assembleia ela estendeu-se ao longo de todo o dia e tanto o povo quanto o rei acabaram por passar a noite ali em Gibeão, sendo que Salomão recebeu algo muito especial do Senhor. Algo muito especial do Senhor. Sabe, talvez ali em um momento de sonho, porque a palavra do Senhor diz que em Gibeão o Senhor apareceu a Salomão de noite em sonhos. Em sonhos. Então, Deus aparece de maneira extraordinária a Salomão em um sonho. A gente sabe que Davi tinha Natã e Gade como conselheiros, mas ao que parece não havia profeta algum nesse círculo de conselheiros de Salomão. E em 2 ocasiões o Senhor falou ao rei por intermédio de sonhos. E a gente sabe que por vezes Deus ele comunicava sua mensagem por meio de sonhos não apenas a seus servos, mas também a pessoas de outras nações, como por exemplo Abimeleque, os servos egípcios do faraó e ao próprio faraó. E Salomão ele ouve do próprio Deus: Pede-me o que queres que eu te dê. Essa ordem de Deus foi tanto uma revelação da graça de Deus como uma prova do coração de Salomão. Porque o verbo pedir é usado 8 vezes nessa passagem. Aquilo que as pessoas pedem costuma revelar seus verdadeiros desejos, não é mesmo? E estes, por sua vez, dependem de como cada um vê sua missão de vida. Se Salomão fosse um guerreiro, possivelmente ele pediria vitória sobre os seus inimigos. Mas como Salomão era um líder jovem, precisando desesperadamente de sabedoria para servir da melhor maneira possível o seu povo, ele pede exatamente sabedoria. Ele era sucessor de Davi, simplesmente o maior rei de Israel. E ele sabia que o povo não poderia evitar compará-lo com o pai. Porém, mais do que isso, havia sido chamado para construir o templo do Senhor, e essa era uma tarefa enorme para um líder inexperiente. Salomão sabia que não tinha meios de levar a cabo esse grande empreendimento sem que houvesse
sabedoria dos céus. E aí, Salomão faz esse pedido. Ele faz esse pedido para que Deus desse a ele sabedoria. Ele diz: olha, Senhor, tu foste muito bondoso com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade, em justiça, em retidão. E aí no versículo 7 ele diz: e agora, ó Senhor, meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai, mas eu não passo de uma criança, não sei como devo agir. Teu servo está no meio do teu povo que escolheste, povo grande, numeroso, que não se pode contar. Dá, pois, a teu servo coração compreensivo para governar o teu povo, para que com prudência saiba discernir entre o bem e o mal. Pois quem seria capaz de governar esse teu grande povo? E a palavra do Senhor diz que essas palavras, elas agradaram o Senhor. E agradaram de tal modo que Deus disse a Salomão: olha, já que você pediu isso e não me pediu longevidade, riquezas, nem a morte de seus inimigos, mas pediu entendimento para discernir o que é justo, eis que farei como você pediu. Eu lhe dou um coração sábio e inteligente, de maneira que antes de você nunca houve ninguém, e também depois não haverá. Também lhe dou o que você não me pediu, tanto riquezas, glória, de modo que entre os reis não haverá ninguém semelhante a você durante os dias da tua vida. Se você andar nos meus caminhos e guardar os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi seu pai, eu prolongarei os seus dias. E aí Salomão acorda e ele percebe que era um sonho, mas ele volta para Jerusalém, se põe diante da arca da aliança do Senhor, oferece holocaustos, apresenta ofertas pacíficas e dá um banquete a todos os seus oficiais. E aí a gente percebe que Salomão ele recebe essa sabedoria de Deus. E é interessante porque Deus, ele é claro com Salomão. Ele dá a Salomão aquilo que ele pediu e dá muito mais além. Primeiro porque Deus aprova a atitude de Salomão. Deus se agrada do pedido de Salomão por sabedoria. Pois essa foi uma prova de que o rei estava preocupado em servir a Deus e ao seu povo em conhecer a vontade de Deus. Mas Deus também mostra para Salomão que ele tinha obrigações. Deus teve o cuidado de lembrar a Salomão que Salomão deveria obedecer a sua aliança e deveria ser devoto de sua palavra. E a maior demonstração de que Deus concede o desejo de Salomão é que no versículo de número 16, Salomão julga a causa de duas mulheres. E de maneira notável, ele dá uma demonstração de que sim, havia recebido uma sabedoria especial. E é interessante porque, assim como seu pai, Salomão ele se fez acessível ao povo comum. Deus havia dado a Salomão o dom da sabedoria, agora o rei poderia colocar em prática. Salomão poderia colocá-lo em prática. E aí ocorre esse momento bíblico que todos nós conhecemos tão bem, em que duas mulheres vêm até a presença do rei para que o rei julgasse ali aquela causa. E a gente percebe que Salomão ele não tem ali testemunhas do nascimento dos dois bebês e nem da morte de um deles. E esse caso não poderia ser julgado num tribunal de modo habitual, porque ali havia a palavra de uma mulher contra a palavra da outra, mesmo ficando evidente que uma delas estivesse mentindo. Então, usando a sabedoria que Deus havia lhe dado, Salomão coloca de lado a palavra das mulheres e foi direto ao coração delas. Pois o coração de todo problema é o problema no coração. Ao sugerir que aquele bebê fosse dividido entre si, Salomão revelou o coração da mãe verdadeira e lhe deu o bebê. O texto não diz exatamente o que ele fez com a mulher que mentiu e roubou aquele outro bebê. Mas ele mostra que esse acontecimento foi um principal assunto de Israel durante semanas e a decisão de Salomão deixou claro a todos que o rei
era de fato um homem sábio e que tinha sim recebido de Deus uma sabedoria toda especial. Então, meu querido, nesse áudio do capítulo de número 3, nós percebemos que Deus entregou a Salomão uma sabedoria muito especial. E o reinado de Salomão começou muito bem. E aí, nós seguiremos nos próximos dias estudando este homem, estudando Salomão. No nosso próximo áudio, a gente continua. Que Deus te abençoe. A paz do Senhor.